Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre metodologias de desenvolvimento de software. A apresentação de agora é para falar sobre características, vantagens, desafios de 4 abordagens: cascata, o evolucionário, o RUP e métodos ágeis. Cada um representa não apenas um conjunto de prática, mas também uma filosofia distinta sobre como conceber, construir e entregar software de qualidade. O primeiro modelo, mais famoso, é o modelo cascata, o waterfall, né? Ele tem fases bem distintas e sequenciais, começando pela definição de requisitos, ou seja, das necessidades dos sistemas, requisitos funcionais, não funcionais, de domínio. Depois passa pela fase de projeto, do design, da arquitetura e os componentes do sistema. A implementação, que é a codificação propriamente dita, né? A verificação, que é a realização de testes no sistema, e a manutenção. Depois, as correções e melhorias após a entrega do sistema. Esse modelo cascata ele é conhecido por ser linear e ter uma estrutura sequencial rígida, ou seja, primeiro requisitos, depois design, depois implementação, ou seja, não permite retrocesso ou iterações entre as fases. E cada fase deve ser completamente concluída antes do início da próxima. E para o uso desse tipo de metodologia, os requisitos eles têm que ser considerados estáveis e bem definidos desde o início, ou seja, de acordo com o problema a ser resolvido, os requisitos têm que ser analisados. Se eles são estáveis ao longo do tempo, então o modelo cascata é apropriado. O modelo cascata tem um nome por esse desenho, né? Parece uma cascata partindo desde a fase de requisitos, requerimentos, passando pelo design, a implementação, a codificação, né? A teste, a verificação e, por fim, a manutenção. O modelo é evolucionário. O modelo evolucionário ele é dividido em 4 etapas: a concepção inicial, o desenvolvimento, a avaliação e o refinamento. Parte dos requisitos básicos, implementação de uma versão preliminar, avaliação do cliente, refina e fica nesse ciclo iterativo. Desta forma, o evolucionário tem uma abordagem iterativa e incremental. Cada vez que se passa pela avaliação do cliente, existe um refinamento e um incremento é realizado à versão anterior que foi entregue. O software evolui progressivamente através de múltiplos ciclos de desenvolvimento. Diferente do modelo cascata, o modelo evolucionário reconhece que os requisitos podem mudar ao longo do tempo e permite adaptações constantes. A cada iteração, novas funcionalidades, novas features são agregadas, adicionadas aos existentes, né? E existe um refitamento das características, das funcionalidades, conforme o feedback dos usuários, possibilitando entregas frequentes de versões incrementais do produto. Essa flexibilidade é particularmente valiosa em ambientes onde os requisitos não podem ser completamente definidos no início. Mais uma vez falando, a primeira análise é sobre o problema. Se o problema a ser resolvido através de uma solução de software tem um ambiente mais estável, os requisitos são estáveis ao longo do tempo, então o modelo cascata é melhor. Caso contrário, é melhor utilizar outras metodologias onde um modelo evolucionário é uma dessas alternativas. Então, aqui na forma gráfica, definição de objetivos, avaliação e redução de riscos, implementação e validação e planejamento. Observem que inicia-se, é uma espiral, né? Ele vai partindo desde o propósito,
né? Passando cada vez pelo mesmo ponto, só que aumentando o escopo do desenvolvimento do software. E aqui a última fase, a fase de entrega, da implementação e validação, observem que tem diferentes subfases aqui, né? Para cada vez que passa. A última fase, então, ela é composta de mais testes para finalmente colocar em operação. Agora vamos ver o RUP, Rational Unified Process, também dividido em 4 fases: a concepção, que é a definição do escopo do projeto, visão geral; a elaboração, que é o detalhamento da arquitetura e os casos de uso principais; a construção, que é a implementação iterativa dos componentes e funcionalidades. Observem que o RUP também tem essa questão de iteração com o domínio, com os usuários, com os clientes. E a última fase é a de transição, que representa a entrega do sistema ao cliente e treinamento dos usuários. O RUP combina elementos iterativos com uma estrutura bem definida. Foi desenvolvido pela Rational Software, mas foi comprado pela IBM. Então tem essas 4 fases, cada uma com múltiplos ciclos iterativos. Uma característica marcante do RUP é a ênfase na arquitetura baseada em componentes e na modelagem visual usando UML. Então, essa metodologia em específico oferece um equilíbrio entre a flexibilidade dos métodos iterativos e a previsibilidade dos processos mais estruturados, adaptando-se a projetos de diferentes complexidades, ou seja, ele tem um espectro maior de aplicabilidade, o método, a metodologia do RUP. Esse é o gráfico do RUP, também conhecido como gráfico das baleias, dividido então em 4 fases: iniciação, elaboração, construção, transição, que tem as disciplinas para cada fase tem as disciplinas de modelagem de negócio, requisitos, análise, design, implementação, teste e implantação do sistema. Tem o nome de baleias porque cada disciplina, ao longo das fases, tem um determinado formato que se assemelha a uma baleia. Observem que para cada disciplina ela não tem limites em cada fase, né? Ou seja, perpassa por todas as fases aqui. É lógico que no início o foco maior é na modelagem dos negócios e requisitos, passando então para a etapa do meio aí do RUP com relação à análise, design e implementação. O teste ele tem um formato um pouco diferente porque vai se testando com maior frequência antes da entrega final, da implantação do sistema. Então esse é o gráfico do RUP. Agora, falando sobre métodos ágeis, uma visão geral, tem 4 princípios básicos para os métodos ágeis, que a gente vai ver na sequência aí depois, que é o Scrum, o Extreme Program, o XP, o Kanban, e todos eles valorizam esses quatro princípios: indivíduos e interações, ou seja, a valorização das pessoas e suas comunicações devem estar acima de processos e ferramentas rígidas. Equipes auto-organizadas com forte colaboração entre os membros. Software funcional. O foco de toda a equipe e da aplicação das metodologias ágeis é na entrega frequente de software operacional como principal medida de progresso, priorizando funcionalidades que agregam valor imediato ao cliente.
Colaboração com o cliente. O cliente ele tem que estar envolvido desde o início, não apenas no início, mas durante todo o ciclo de desenvolvimento, tendo feedback constante, contínuo, para o direcionamento do projeto. Então é melhor que os ajustes do desenvolvimento do sistema sejam realizados durante do que ao final, depois da entrega. Resposta a mudanças. Adaptabilidade às alterações de requisitos, mesmo que em fase avançada do desenvolvimento, abraçando a mudança como oportunidade de melhorar o produto. Ou seja, diferentemente do waterfall, do modelo cascata, que os requisitos são definidos no começo apenas no começo, depois não se altera mais, só depois da entrega do software que vai verificar, o usuário vai verificar se atende ou não. As mudanças aqui, elas são bem-vindas, devem ser bem-vindas, por quê? Porque vai atender a necessidade do cliente. Vai atender a necessidade do cliente. Então, dessa maneira, o uso de métodos ágeis tende a entregar um software conforme a necessidade do cliente, do usuário, né? Desta forma, os métodos ágeis surgiram como resposta às limitações dos modelos prescritivos, propondo uma abordagem mais flexível e centrada no cliente. Então, tem um manifesto ágil de 2001, e a partir desse manifesto que derivam esses métodos ágeis. O principal deles é o Scrum, tem 4 papéis fundamentais: o Product Owner, que representa os interesses do cliente, define prioridades, mantém o Product Backlog. O Scrum, especificamente, nós vamos falar em outro vídeo, né? O Scrum Master, que facilita o processo, remove impedimentos, protege a equipe de interferências externas. O time de desenvolvimento, que são profissionais com diferentes perfis, que são os desenvolvedores, os testadores, os analistas de qualidade, que realmente desenvolvem o sistema. Artefatos, então, Product Backlog, que é uma lista de itens a serem implementados, o que vai rodar numa sprint, no próximo slide vai ficar mais claro, incremento do produto. Então, o Scrum é um dos frameworks mais populares, oferecendo uma estrutura simples, mas poderosa para gerenciar projetos complexos, onde o problema não é tão estável. Organizado em ciclos curtos, chamados sprints, geralmente de 2 a 4 semanas, o Scrum promove entregas frequentes e inspeção constante. No Scrum tem reuniões diárias, a dailies, que mantém a equipe alinhada, enquanto as revisões e retrospectivas ao final de cada sprint garantem aprendizado contínuo. Essa metodologia tem se mostrado extremamente eficaz para projetos com requisitos em evolução e ambientes dinâmicos. Aqui está uma representação gráfica do Scrum. Tá? No início, então, existe a definição, a elaboração de um backlog do produto. Aqui, o Product Owner interage diretamente com o cliente, o usuário, elabora o que deve ser feito. A partir do que foi elaborado para uma sprint, são selecionados itens desse backlog, que então é formado backlog da sprint, ou seja, uma lista de itens a serem implementados em um determinado espaço de tempo, que é sprint. Então aqui tem um time de desenvolvimento, o time da sprint. Esse ciclo aqui ele leva de 2 a 4 semanas no máximo, onde diariamente tem uma reunião com o time de desenvolvimento. Tá? E ao final, então,
de cada sprint entregue um incremento do produto. O Extreme Program, XP. Aqui tem 4 pilares básicos: a programação em pares, onde 2 programadores trabalham em conjunto, um codificando e outro revisando, ou se não, um mais experiente e outro menos experiente que está entrando na equipe para poder pegar experiência, promovendo a qualidade e compartilhamento do conhecimento. Aqui houve a introdução desse conceito de desenvolvimento orientado a teste. Tá? Então, o teste é pensado antes da implementação do código, porque para garantir qualidade e facilitar alterações futuras. Tá? Então, o teste é pensado antes do desenvolvimento. Então, existe um plano de teste antes de desenvolver o sistema. A integração contínua, que é a integração frequente do código ao repositório principal, ou seja, GitHub, Bitbucket, entre outras ferramentas do mercado, com execução automática de testes para identificar problemas rapidamente. Então, hoje em dia existem ferramentas onde equipes diferentes, desenvolvedores, podem trabalhar num repositório central e, a partir desse repositório, a integração com ferramentas de teste, testar os códigos de maneira automática, ganhando assim produtividade no desenvolvimento da solução. A refatoração constante, que é uma melhoria contínua do código sem alterar seu comportamento externo, mantendo a qualidade técnica do projeto. O XP, então, é uma metodologia ágil que leva ao extremo práticas de engenharia de software, que é reconhecidamente eficaz. Foi criada nos anos 90 pelo Kent Beck e enfatiza a excelência técnica e a qualidade de código como fundamentos para a agilidade sustentável. Tá? Então, e o XP também valoriza a presença constante do cliente junto à equipe e a comunicação face a face. Então, aqui houve a introdução das histórias do usuário, que é uma forma de representar requisitos. É uma maneira diferente, ao invés da descrição textual, requisitos funcionais, não funcionais, de domínio do modelo cascata, aqui já entra um outro modelo de representar o requisito de um sistema, que são as histórias do usuário, que é tópico para outro vídeo. Aqui está a representação gráfica do XP, Extreme Program, que parte Spike é um experimento técnico, é uma experimentação. Então, existe aqui as histórias do usuário, entra no planejamento da release de uma versão, existe uma estimativa, uma experimentação, testa-se cenários e, ao final, existe os testes de aceitação. E aqui existe a iteração. Né? Após o teste de aceitação, existe um novo planejamento de uma nova versão e assim sucessivamente até a entrega final. Mas durante todo o processo existem entregas pequenas, incrementais. O Kanban, que não chega a ser uma metodologia propriamente dita, mas é uma forma de se visualizar o desenvolvimento do sistema, do software, e tem 4 pilares. O principal deles é a visualização do fluxo, como está o desenvolvimento do meu sistema. O segundo pilar é limitar o work in progress, ou seja, a partir da definição de tudo que deve ser feito aqui na primeira fase. Né? Eu vejo a quantidade de pessoas, de profissionais para poder desenvolver e
aloco determinada quantidade de trabalho para a capacidade dessas pessoas. Então, não adianta sobrecarregar pessoas que vai estressar o desenvolvimento como um todo. Então, tem que limitar o trabalho em progresso. Gerenciar o fluxo, né? Ou seja, daquilo que está por fazer, do que está em progresso, do que está pronto. Existem outras formas de classificação de cada etapa do trabalho que a gente vai ver mais para frente. E o Kanban, ele foca na melhoria contínua, ou seja, a evolução incremental do produto baseada em medições e feedback constante, ou seja, tem que se medir a evolução do desenvolvimento do sistema. O Kanban veio de um sistema de produção de carros da Toyota, né, e foi adaptado para o contexto de software, como uma abordagem mais de gestão visual do fluxo de trabalho. Diferente de outras metodologias ágeis, o Kanban não impõe iterações fixas ou papéis específicos, como Scrum ou Extreme Program. Ele foca na visualização do processo e na limitação do trabalho em andamento. Uma característica distintiva do Kanban é a sua capacidade de ser implementado gradualmente sobre processos existentes, sem necessidade de mudanças radicais na organização. Isso o torna particularmente atraente para equipes que buscam melhorias incrementais em seus processos atuais. Então, esse é o gráfico mais simples que existe do Kanban. Vocês já devem ter visto alguma coisa assim. Em algumas software houses tem uma parede que se tem um post-it. Hoje o Kanban está dentro de ferramentas computacionais que podem ser acessadas por diferentes membros de uma equipe de desenvolvimento, né? Cada um vem, pega seu bloquinho aqui, o seu post-it, seu card e vai alterando de uma raia para outra, né? De uma swim lane para outra, ou seja, aqui está todo o backlog do produto, o to-do. Então a pessoa que tem um perfil para desenvolver um determinado card vem, pega o card, começa a fazer e ao terminar carrega para a raia do trabalho feito, done. Comparativos entre as metodologias, o critério, né? O modelo cascata tem baixa flexibilidade, alta previsibilidade, ou seja, o comportamento do sistema é previsível. A documentação é extensa, para adaptar é difícil, né? Por isso que a previsibilidade tem que ser alta, o envolvimento do cliente é apenas no início e no final. Já o evolucionário tem uma flexibilidade média, previsibilidade média, documentação moderada, adaptação moderada e o envolvimento do cliente é periódico. Observem que saiu do início e do final apenas para ser periódico, né? O RUP, que é uma flexibilidade média alta, a previsibilidade ela tem que ser, né, de média para alta, a documentação também é extensa no RUP, a adaptação a mudanças ela é moderada e o envolvimento do cliente é em fases determinadas. Quanto às metodologias ágeis, com o Extreme Program e o Kanban, ela tem uma flexibilidade alta, previsibilidade baixa, porque o problema é complexo, não dá para se definir a priori todos os requisitos com fidelidade. A documentação é a mínima possível, não se valoriza tanto, não deixa de ser importante, mas ela é o mínimo necessário. Adaptação à mudança, fácil, então de todas as metodologias, né, os métodos ágeis são os que se adaptam mais fácil a mudanças e o envolvimento do cliente é constante. Tá? Constante. Então, ao comparar as diferentes metodologias, observamos que não existe uma
abordagem universalmente superior. Cada uma metodologia possui seus pontos fortes, né, pontos fracos, adequando-se melhor a determinados contextos e desafios específicos. O modelo cascata, maior previsibilidade, documentação robusta. Métodos ágeis, maior adaptabilidade e envolvimento contínuo do cliente. O evolucionário e o RUP posicionam-se como alternativas intermediárias, combinando elementos de estrutura com iteratividade. Então, existem software houses que combinam esses diferentes tipos de métodos, né, dependendo da complexidade do problema. Então, uma software house tem que se apropriar de todos os métodos e, conforme o problema, deve se utilizar de um determinado método. Conclusão. Como escolher, então, a metodologia adequada? Primeiro, fundamentos sólidos. Tem que ter a compreensão clara do problema e de todas as metodologias possíveis. Segundo, compatibilidade e adaptação. Tem que se analisar a equipe, o ambiente e possibilidade de abordagens híbridas, ou seja, combinar mais de um método. Avaliação de fatores. Análise da cultura organizacional, ou seja, não é olhar apenas para o problema e para a equipe, tem que analisar a cultura organizacional de onde vai ser implantado. Eles são resistentes a um processo ágil. Tem empresas que não se adequam a metodologias ágeis de entregas incrementais. Tal. Eles querem participar só no início e no final. Como se faz, então? Combina determinados tipos de metodologias e, acima de tudo, a escolha informada, seleção da metodologia com base nesses fatores anteriores, então se escolhe qual a metodologia a ser empregada no desenvolvimento do software. Ok? Então, existe uma combinação de fatores para poder se escolher a melhor metodologia para desenvolver um sistema e uma solução. Então é isso, pessoal. Uma visão rápida das diferentes metodologias para que você tenha noção de como aplicar. Tá certo? Obrigado e até a próxima.